Ex-candidata a prefeita de Aracaju e atual deputada federal Yandra Moura quebrou o silêncio sobre a cidade e falou conosco com exclusividade em Brasília sobre a sua avaliação quanto à gestão de Emília Corrêa. Exclusiva. Falar um pouco sobre Aracaju. Aracaju está vivendo aí 5 meses na gestão de Emília Corrêa. Qual é a sua avaliação? Veja, Narciso, apesar de hoje ser oposição, porque é natural que eu concorri, né, contra a prefeita Emília e contra os demais candidatos, é natural que a gente venha para uma oposição. Mas eu jamais, em qualquer hipótese da minha carreira política, se assim eu posso chamar, eu vou ser uma oposição do quanto pior, melhor. Até porque eu estou dentro do barco, eu sou uma cidadã aracajuana, então eu não posso torcer para isso. Eu aqui aplaudo algumas iniciativas da prefeita Emília, como a questão da mobilidade urbana com os ônibus que chegam com ar-condicionado, que foi uma promessa de campanha, né? Então eu aplaudo essa iniciativa, sei que vai chegar mais ao longo dos próximos anos, que é como ela tem divulgado, e eu fico muito feliz, acho que é um grande gargalo que o município ainda vive, porque ainda tem ônibus que estão deteriorados circulando na cidade, mas que já é uma grande iniciativa para um começo de mandato, para 5 meses de mandato. De outro lado, e algo que nos chama muita atenção nesses últimos dias e que foi muito debatido, né, por vocês, que trazem uma informação sempre completa, né, uma informação robusta para dentro da nossa casa, tanto com os próprios municípios de Aracaju. Eu passei essa semana mesmo pelo 17 de março pelo Santos Dumont. E lá continuo conversando com a população, obviamente, né, que sempre foi o que eu fiz desde que eu me propus a entrar numa candidatura à Prefeitura Municipal de Aracaju, até mesmo no meu mandato de deputada federal. E a questão do lixo espalhado pela nossa cidade, né? A gente não quer voltar a uma época que a gente lembra que como Aracaju era e como Aracaju está agora, nesse momento. Então, aplaudo uma iniciativa, do mesmo ponto, eu jamais, apesar de todo um marketing muito bem feito, né, e que é natural que eles façam, eu não posso caminhar e desaguar minhas esperanças nesse marketing bem feito. Eu preciso realmente conversar com a população e trazer o que a população tem sofrido na pele. E não é só no 17 de março ou no Santos Dumont, que foram 2 bairros que eu visitei recentemente, mas na Coroa do Meio, que eu passo todo dia para ir para minha casa, está da mesma forma. Então, eu acho que com 5 meses já é tempo suficiente para a prefeita sentar na cadeira, entender os problemas e trazer as soluções, né? Então, a gente espera, eu como cidadã aracajuana, como deputada e como uma oposição, como eu disse, uma oposição construtiva, que a prefeita Emília possa solucionar esse problema. E também, Narciso, é muito ruim quando a gente entra no mandato e não puxa para si as nossas responsabilidades. Em toda a minha campanha eu disse, eu vou puxar para mim. É um problema, se está acontecendo um problema na cidade, esse problema é diretamente meu, sabe? E não terceirizar, de culpar outros agentes públicos, ou outros órgãos, porque não é. Você acha que a prefeita está fazendo essa estratégia? Acho que está. Né, pelo que a gente viu nos últimos dias, né, querendo apontar o dedo para outras pessoas, eu acho que isso não é bacana. Porque eu acho que até mesmo o jovem João Campos, que eu sempre citei, é o que ele mais fala. Essa responsabilidade é minha, independente de quem possa agir para me ajudar. Mas essa responsabilidade é minha e eu não vou dormir até solucioná-la. Então, a gente tem que parar de apontar o dedo e ela tem condições. Ela é gestora da capital do nosso estado. Então, não é de um município pequenininho que enfrenta grandes dificuldades, né? Então, a gente sabe que é óbvio que é importante para Aracaju conseguir os recursos via parlamentares. É óbvio que Aracaju precisa e sempre vai precisar de ajuda. Mas eu acho que ela está deixando a desejar e querendo colocar a culpa em terceiros, que, na verdade, a responsabilidade é dela como gestora pública municipal. A gente finalizar, a marcha dos prefeitos acontecendo aqui em Brasília. A agenda muda no gabinete também? Completamente, né? A gente fica sempre muito feliz. Eu sempre digo para eles como é bom recebê-los, né? É uma injeção de vigor aqui dentro dessa casa, desse ambiente hostil. E receber a presença dos prefeitos é sempre animadora, né? Hoje a gente já mostra o que vai desenhar para as emendas, né? A gente já tem algo mais consolidado para mostrar para os prefeitos. Eles já saem mais felizes de saber como é que podem, né, atuar a partir desse momento com as nossas emendas. E eu fico muito feliz de saber que a gente está transformando a qualidade de vida, né, nos mais longes municípios, nos mais longínquos municípios do nosso estado. Então, muda sim, onde a gente estaria correndo de comissão em comissão, talvez de ministério em ministério, a gente foca em atender os prefeitos, em entender as dificuldades, em trazer as soluções, porque é o grande foco de um deputado federal, é conseguir abraçar a sua gente. Né? Eu, como a deputada que fui votada em todos os municípios sergipanos, graças à generosidade do povo sergipano, essa é a minha obrigação principal
hoje, nessa semana, mas sempre, em cada dia do meu mandato. Finalizando mesmo agora, 2026, como é que está o planejamento para a disputa da reeleição e também a candidatura do seu pai, André Moura, ao Senado? Veja, Narciso, quanto à minha candidatura, eu estou muito tranquila, né? Eu não fui uma deputada que sumi. Apesar de ter, obviamente, focado na minha candidatura à Prefeitura Municipal de Aracaju em alguns meses do ano passado, e continuo dessa forma, né, focada em cuidar de Aracaju, mas os prefeitos dos municípios entenderam muito bem, né, essa minha necessidade de estar mais em Aracaju. Mas eu nunca deixei de estar nos municípios. Desde o meu primeiro momento do mandato, até mesmo antes de tomar posse aqui na Câmara, eu estava agradecendo a nossa gente, né, em todos os municípios. Da mesma forma, enquanto prefeita de Aracaju, posso me lembrar de alguns, enquanto candidata à Prefeitura de Aracaju, posso me lembrar de vários momentos que eu estive também nos municípios, como agora, né? É natural a gente estar novamente indo de município em município, porque jamais eu quero ser uma política tradicional, né? E a política tradicional que aparece só de 4 em 4 anos. Isso ninguém vai poder falar de mim nunca, porque nem eu conseguiria concorrer a um cargo se fosse para ser assim. Então, o planejamento é continuar como sempre foi, visitando os municípios, entregando os maquinários que a gente tem para entregar, as obras que a gente tem para entregar, as boas notícias, abraçando a nossa gente, que é isso que eu gosto de fazer. Então, o planejamento segue da mesma forma como sempre foi. Acho que a gente nunca saiu de em torno disso. É óbvio que se intensifica nos meses que antecedem a eleição, que é natural que a gente pode fazer carreatas, toda aquela alegria, né, de forma mais ampla nos municípios. Então, continua da mesma forma e muito feliz com a vontade, né, do meu pai, o ex-deputado federal André Moura, em concorrer ao Senado Federal. Acredito que como o deputado que mais conseguiu destinar recursos na história do nosso pequenino estado, e isso eu falo como deputada federal, tranquilamente, ninguém nunca conseguiu dessa forma. Ele tem total envergadura para concorrer a um cargo dessa magnitude. Acredito que o povo sergipano sabe do que André fez, sabe do que André tem a capacidade de fazer. Ninguém entra mais em Brasília ou tem mais acesso em Brasília do que o do ex-deputado federal André Moura, isso é bem verdade, mas sempre trazendo melhoras para o nosso estado, sempre preocupado, né, em trazer soluções para os problemas apresentados no estado de Sergipe. Veja, recentemente eu estava passeando aqui no corredor da Câmara e um deputado me parou e fez: "Você é filha do André?" Eu nem sabia que você era filha do André. Eu fiz: "Sou", porque a gente não se apresenta: "Ou eu sou filha de André", ou "eu sou Iandra, deputada pelo estado de Sergipe". Ele disse: "Mas menina, eu brincava tanto com seu pai. E quando ele estava aqui, eu dizia: mas você vai construir um segundo andar em Sergipe para mandar tanto recurso?" E eu tenho certeza que se ele pudesse, ele tinha construído mesmo, né? Mas ele alavancou o estado de tal forma que eu entendo que o povo sergipano precisa e entende essa necessidade do meu pai, o ex-deputado federal André Moura, retornar, né, à Casa do Povo, né, que eu chamo que é o Senado e a Câmara Federal. Então,